Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Deus que conforta, Deus que consola, Deus que liberta, Deus que fortalece, que transforma. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus a cada manhã. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, de reconhecimento que Ele é Deus, soberano, poderoso, aquele que pode te guardar. E nesse domingo lindo e abençoado, do dia 22 de maio de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Glórias ao Senhor por esta passagem. Passagem de alerta a todos nós, onde Jesus disse: todos vão se dispersar quando virem que eu serei ferido, crucificado. Pedro foi um dos que disse que jamais. E Pedro negou a Jesus por 3 vezes. O que eu quero falar hoje a você é que é muito fácil dispersarmos de Deus. É muito fácil nos afastarmos da presença do Senhor, ficarmos dispersos, ficarmos adormecidos, arrancar de nós o discernimento e passar diante dos nossos olhos de modo imperceptível atitudes incrédulas, fazermos aquilo que é divergente da palavra. E essa dispersão, ela acontece nas nossas vidas muito facilmente quando acontecem coisas que parecem sair do controle de Deus. Por ser coisas ruins ou contrário à nossa vontade, nós temos um sentimento incrédulo que Deus parece ter perdido o controle. Ou onde está o poder de Deus diante dessa situação? Exatamente o que aconteceu com os discípulos, vendo Jesus sendo ferido, sendo crucificado. Um fato
tremendamente triste, que causava dor, sofrimento nos discípulos. E assim, a Bíblia não vai dizer, mas facilmente passou na cabeça de muitos, ou talvez de todos: cadê Deus? Onde está Deus que está permitindo acontecer isso com o Mestre, com o seu único filho? Deus permitiu seu filho ser ferido, crucificado, chicoteado. O que será de nós então? Nessas situações, meu irmão, facilmente nós podemos nos dispersar, assim como os discípulos. Situações que divergem da nossa vontade, situações que nos causam medo, pânico. Às vezes nós temos visto na TV tanta coisa acontecendo bárbaro, tristes cenas, pais que matam filhos, criancinhas ainda, filhos que matam pais, relacionamentos que são destruídos e assim matam um ao outro. Tanta coisa triste, terrível. E assim facilmente nós podemos pensar: cadê Deus? Imagina os discípulos vendo o Filho de Deus sendo crucificado, traído, chicoteado, massacrado. Pedro, ele chegou a negar em conhecer a Jesus, porque pensou somente em si, em que poderia sofrer algum dano se mostrasse conhecer a Jesus. Assim somos nós, irmãos. Nós somos muito incrédulos. Perseverar no Senhor quando tudo está terrivelmente mal. Permanecer na presença do Senhor quando tudo está contrário. Quando as situações parecem contrárias, nós não enxergamos os propósitos de Deus. O que Ele tem para nós em meio a essas situações. E assim, com medo, nós recuamos. Nós esquecemos que tem salvação para nós em meio a estes propósitos. Esquecemos, porque somos tão vinculados ao que vemos, sendo que fé é aquilo que não se vê. Você não precisa ver para crer, meu irmão. Seja qual for a situação, não deixe a sua fé ser abalada. As situações vão agravar ainda mais. As tribulações vão se estender ainda mais. Não deixe a sua fé ser abalada. Batalhe diligentemente por ela. Nós temos que nos manter como filhos de Deus, mesmo que o Senhor esteja em silêncio. Mesmo que pareça, só pareça, que Ele não está vendo. Mesmo que pareça Ele ter perdido o controle, porque Ele jamais perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Deus que fez os céus e a terra. Ele é Deus. Por mais que Ele permita situações, é necessário que elas aconteçam, a fim de cumprir com os seus propósitos. Mas o Senhor jamais perde o controle. Existem propósitos de Deus que nós não vamos entender, mas em todos existe o maior propósito de Deus, em todos os propósitos micro de Deus, ou de médio, seja qual for, existe o maior propósito que está vinculado aos demais, que é o de salvação para as nossas vidas. Portanto, quando nós mantemos em fé, por mais que os propósitos nos causem medo, dor, sofrimento,
nós temos que nos manter com Jesus até o fim, em obediência, perseverantes em oração, tendo experiências com Deus, sem negar a Jesus. Sim, exatamente. Bem-aventurados aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Sim, persevere, irmão. Por mais que você esteja envolto de uma situação, de um problema que parece estar sem controle, Ezequiel foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus a um vale de ossos sequíssimos e numerosos. Era um exército do povo de Israel, cuja esperança tinha sido levada, estavam mortos. Ali Ezequiel poderia facilmente pensar: cadê Deus? Onde o seu povo está desse modo. Mas, no entanto, quando Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, pode estes ossos voltar a viver? Ezequiel disse: tu sabes, ó Senhor, tu sabes. Portanto, irmão, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Por mais que você esteja passando um vale de ossos secos, Deus é que sabe que propósito é esse para a tua vida. Somente persevere no Senhor, declare a vitória, declare a palavra sobre a sua vida e se mantenha em fé. Foi o que Ezequiel fez. E assim Deus restaurou completamente aquele exército por meio da sua palavra, da sua voz. Mantenha-se no Senhor, crendo, porque Deus pode todas as coisas e jamais Ele perde o controle. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, seja onde você estiver, se isole, ore a Deus. Dobre os seus joelhos, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor. Apresentar o nosso dia ao Senhor. Ah, Deus amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade, Deus bondoso, Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e não nos deixa dispersarmos, ó Deus. Se porventura, Deus, nós afastarmos da sua presença, nos persiga, Pai de amor. Insista, persegue, nos cerca, Espírito Santo de Deus, mas não nos deixe afastarmos de ti. Não nos deixe dispersarmos. Por mais que a situação seja danosa, por mais que a situação seja dolorosa, por mais que a situação seja sofrida, não nos deixe perder a fé. Em nome de Jesus, dirige a nossa vida. Espírito Santo de Deus, intercede por nós. Em nome de Jesus, sê conosco no dia de hoje, sê conosco durante essa semana. Em nome do Senhor Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado. E hoje, nosso culto de celebração, às 18h30, Avenida da Saudade, número 160, Igreja Catedral da Família de Itumbiara. Nós aguardamos você. Venha, você e a sua casa, adore ao Senhor.